Pedro, Diego Pérez, da Rádio 102 FM, estamos ao vivo. Gostaria que você falasse inicialmente sobre essa sequência do Bragantino sem vitórias, né? São 9 jogos em que o Bragantino não venceu no Campeonato Brasileiro. Você esteve em 8 desses 9 jogos, né? Apenas no primeiro que não. Mas gostaria que você falasse o porquê o time não tem conseguido, às vezes até converter as oportunidades criadas em gols. E também fazem 2 jogos que o Bragantino não toma gols, mas em outras oportunidades, algumas falhas defensivas acabaram ficando evidentes. Bom dia. Cara, é um campeonato brasileiro muito difícil. Eu, antes de vir pra cá, tinha comentado com a minha família que é um dos campeonatos mais difíceis que tem nesse ano, pela qualidade das equipes que subiram também da Série B. Mas a gente vinha cometendo erros bobos, sim. Mas com a chegada do professor a gente conseguiu corrigir. Fazem 2 jogos que a gente não toma gol, que a gente vem se destacando bem, a gente vem se defendendo bem. Tivemos oportunidades nos outros jogos de fazer gol, de sair vitorioso, ou pelo menos com resultado melhor, mas infelizmente não conseguimos. Falar mesmo do Vitória, que quem teve as melhores oportunidades no começo do jogo foi a gente, e a gente não concluiu em gol. Infelizmente tivemos uma desatenção, tomamos o gol, mas lembrando que é muito difícil, estamos numa situação muito difícil, mas a gente está trabalhando muito forte desde a chegada do professor, e antes também estava trabalhando muito forte, só que as coisas às vezes não acontecem como a gente quer, como a gente deseja, mas continuar trabalhando, cara. A única forma é trabalhar quieto e tentar buscar o resultado, que é o que a gente precisa. Tem muitas equipes lutando pelo mesmo objetivo. São 9 equipes lutando contra o rebaixamento. Então, qualquer vitória nos bota fora da zona novamente. Então, é focar nesse próximo jogo, focar daqui em diante e deixar o passado no passado, porque senão pode acabar nos atrapalhando agora. Bom dia, Pedro. Lucas Leme, da Rádio Futebol Total. Pedro, agora estabeleceu como titular a dupla de zaga você com o Eduardo. Como você vê essa sua relação com ele? Como você vê que isso está ajudando nessa melhora da equipe que, visto, não tomou gol nas últimas 2 partidas? Cara, o Edu é um grande jogador. Tanto os zagueiros que estão aqui são grandes jogadores. Infelizmente, antes a gente tinha muita baixa, acho que machucado. Eu mesmo tive 1 mês parado, machucado. E outros também tiveram lesão e a gente acaba não conseguindo ter uma sequência com um companheiro de zaga ou uma suspensão. Então, agora, graças a Deus, a gente tem uma sequência boa entre eu e ele. E todos os companheiros também estamos treinando firme, forte, para que continue nessa sequência sem tomar gol, porque a gente sem tomar gol, a gente vai estar mais perto da vitória. Bom dia, Pedro. Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse como foi a reação do grupo com a chegada do Seabra, né, que já tinha comandado o Red Bull Bragantino 2, aqui em Bragança Paulista, né, e queria que se ele comentou com vocês sobre essa situação também desses últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, como que foi a reação do grupo? Cara, foi uma reação muito positiva, a gente já mostrou evolução. No primeiro jogo contra o Cuiabá, a gente já teve inúmeras chances de ter matado o jogo e ter ganhado o jogo, contra o Atlético Goianiense também. Então, já mostramos evolução nos 2 jogos com o professor Seabra. E continuar evoluindo, cara. A gente tem 5 finais, é assim que a gente trata, 5 finais, jogo a jogo, e a gente tem que fazer o nosso papel. A gente sabe que fazendo o nosso papel a gente vai estar perto de ficar na Série A. E também convocar o nosso torcedor para nos ajudar nesse momento, que eles são muito importantes para a gente, para estar nos apoiando, nos empurrando, que vai fazer a diferença para a gente poder sair dessa situação e é claro, se atingir uma sequência de vitórias, que é o que a gente pensa, que primeiro é sair da zona e depois pensar lá em cima, porque tá tudo muito embolado. Se tiver uma sequência de 3 vitórias, tu já tá lá em cima brigando por coisas grandes. Então vamos pensar nesse jogo de quarta-feira contra o São Paulo, um jogo muito importante para a gente buscar o resultado e depois pensar em coisas maiores. Pedro, Sérgio Loredo, da Rádio Futebol Total. Quando você vem para o Red Bull no início do ano, né, assim que sai o Léo Ortiz, acho que você não imaginaria viver essa situação no clube, né? Porque olha o Red Bull, a estrutura, todo o planejamento, tudo aquilo que ele almeja, jamais acho que alguém imaginaria que estivesse nesse momento numa situação difícil com um campeonato tão ruim, né, se a gente levar em conta o segundo turno. Você, com toda a sua experiência do que você viveu, né,
Corinthians, Atlético Paranaense. Agora você chega aqui, a gente entendendo você como uma das lideranças também. Já vimos você bastante insatisfeito em vários jogos, quando sofria gols ali, né? Também pé da vida e tal, sentindo que aquilo dava para ter sido evitado. Como que você vê essa situação? O que teria acontecido? Porque agora já se trocou o treinador, né? E quando a gente olha fora e as pessoas comentam que o Red Bull é um time que dá as melhores condições de trabalho, jogadores salário em dia, enfim, não tem as dificuldades, talvez, que você deve ter sofrido, né? Em Corinthians, Atlético Paranaense, aqui talvez não tenha essas dificuldades. O porquê, né, disso, entre vocês, jogadores, vocês conseguem entender, né, por que chegou nessa situação tão difícil no campeonato, nessa reta final, tendo que ter essas 5 finais, como você colocou? Cara, infelizmente eu coloco como nós todos, staff, jogadores, demoramos para assimilar. Eu acho que os jogadores demoraram para assimilar. A gente conversou isso. Eu sempre sou insatisfeito quando toma gol. Sou um dos caras que mais sentem. Porque eu sei que alguns jogos a gente tomou gols que eram evitáveis. Então, mas são coisas do futebol. A gente, infelizmente, acontece. Eu, como mais experiente, tento passar a minha experiência pro pessoal, assim como o Juninho também, que passou por várias situações, o Evangelista, Sacha, todos, a gente fala com nossos companheiros, mas agora o que eu falei, a gente tem que, infelizmente, esquecer o que passou. Se a gente ficar se pegando ao passado, a gente vai se complicar ainda mais. Então a gente tem que pensar daqui para frente. Então esses 2 jogos, a gente já fez coisas boas. A gente podia, eu acho que os números mostraram, a gente podia ter saído dos 2 jogos vitoriosos. Infelizmente não foi como a gente desejou. Então é pensar somente para frente agora. Se a gente ficar pensando para trás o que passou, o que a gente errou, o que a gente fez de errado, só vai complicar daqui para frente a gente. Pedro, em cerca de 65 jogos, o Bragantino tomou 75 gols na temporada. E desde a chegada do Seabra, vocês ainda não sofreram nenhum gol. Mas o que foi trabalhado com o Seabra nesse meio tempo, com o próprio Anderson Marques, né, que trabalha bastante essa parte defensiva, que vocês detectaram que não deu certo para o Bragantino tomar essa quantidade de gols na temporada? O erro era mais individual, de posicionamento? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, é muito difícil responder essa pergunta, até porque hoje a gente está com uma comissão nova e tem a comissão que eu respeito muito do Caixinha, tem um Caixinha que eu respeito muito, então é muito difícil eu botar os pontos aqui, porque eu vou estar criticando um cara que eu gosto, mas sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito com o Caixinha, com a comissão dele. Infelizmente as coisas não estavam acontecendo da maneira como a gente pensava. E foi feita a troca e o Seabra acaba adotando um sistema de jogo, que cada treinador tem o sistema de jogo dele e acaba encaixando naquilo que a gente vem fazendo nesses 2 jogos. Então, eu acho que não tem mérito nem demérito, é mais a responsabilidade que a gente deve carregar daqui para frente. Bom dia, Pedro. Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. Nesse trabalho com o Seabra, já são 2 jogos, né? E não fez gol e também não tomou gol. Só que para ganhar partidas precisa fazer gol, né? Para ter a vitória. E você acha que ajuda lá atrás ter essa segurança defensiva para ter mais calma para o pessoal lá da frente fazer gol? O que você acha sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Se você não tomar gol, você está mais perto da vitória. E se a gente não tivesse tomado gol nos outros jogos, a gente teria empatado e somado pontos, que a gente não estaria nessa situação. O jogo do Vitória, se a gente não toma gol, o Vitória está com 2 pontos a menos e a gente estava com 1 ponto a mais, então já faria uma diferença na tabela. Então, a gente estando mais sólido defensivamente, a gente vai estar perto da vitória. Pedro, desses próximos 5 jogos, o Bragantino joga 3 em casa, né, que seriam contra o São Paulo, Cruzeiro e na última rodada o Criciúma. O grupo vê como uma vantagem para essas últimas rodadas jogar essas 3 em casa, e como que você aborda esses rivais, né, até o final do campeonato? Como que o grupo vê esses confrontos? Cara, a gente tem Criciúma em casa, a gente tem Atlético lá que é confronto direto, são 2 confrontos diretos, né?
Então a gente, que nem tu falou, em casa a gente costuma ser muito forte e a gente tem que resgatar esse DNA de ser forte em casa. Então, para a gente resgatar, a gente precisa de todo mundo junto, da torcida, do staff, os jogadores, todo mundo comprar a ideia, como vem comprando nos 2 últimos jogos sem tomar gol, e fazer um grande jogo na quarta-feira, que é um grande passo para que a gente possa fazer depois as outras 4 finais, como eu falei, a gente levar como finais. Se a gente fazer um grande jogo contra o São Paulo, contra uma grande equipe, e se Deus quiser sair com a vitória, vai nos dar confiança para os próximos 4 jogos. Então, a gente tem que tornar nossa casa nossa fortaleza novamente. Então, é isso que a gente pensa. Pedro, você atualmente no Campeonato Brasileiro é o líder de acerto em bolas longas. Isso era uma estatística que o Léo Ortiz costumava a ser líder no campeonato passado, seja com Caixinha, seja com Barbieri e outros. Como que você vê que o Red Bull Bragantino trabalha para potencializar boas valências de vocês, jogadores, como nesse caso, seu lançamento longo? Cara, eu tinha essa característica desde o Atlético. Se vocês buscarem os números no Atlético, eu tinha essa característica desde lá, de bolas longas, até que a gente jogava com os 2 laterais em amplitudes lá. E aqui a gente tem as mesmas situações e eu venho treinando, venho trabalhando, me dedicando para que seja o mais assertivo possível. Teve certos momentos do campeonato que eu até parei um pouco de fazer, que foi que eu me cobrava muito. Então, agora, graças a Deus, tem saído, eu tenho acertado. Espero continuar acertando, ajudar meus companheiros também, porque uma bola longa facilita, a gente pula várias casas e às vezes até no último... Contra o Cuiabá, achei um passe, bola longa, que poderia ter sido uma assistência, feito gol. Então, continuar fazendo meu trabalho, como eu venho fazendo, e continuar sem sofrer gol, que é o mais importante. O resto é estatística, mas o mais importante é o Bragantino. Pedro, o Bragantino começa muito bem as partidas, tanto é que cria inúmeras chances de gol e, como já foi falado aqui, está com dificuldade para converter essas chances claras que o Bragantino tem em gols. Mas os erros acabam gerando uma insegurança durante a partida e os passes acabam... o Bragantino acaba errando muitos passes. De que maneira não transformar essa ansiedade, essa insegurança em algo negativo para o ritmo não cair durante os jogos? Isso é identificado por vocês, detectado pela comissão técnica? Como vocês estão trabalhando com isso? A gente está trabalhando bastante sobre isso, cara. A gente tem dado a maior tranquilidade possível. Para todos os atletas, a gente tem conversado. A gente tem que ter mais frieza na frente do gol, a gente sabe disso, a gente está se cobrando sobre isso. Eu tenho total confiança, não só eu, mas todo mundo no nosso sistema ofensivo, e tenho certeza que a partir de quarta-feira as coisas vão mudar, porque a confiança nos meus companheiros são grande, e eu tenho certeza que eles vão fazer o seu melhor para nós sair dessa situação.